Bem-vindo ao 11º Forja de Líderes. Hoje, com o empresário, amigo Antônio Neto. Um cara que veio da medicina, administração hospitalar para o empreendedorismo. Cara, nós vamos ter uma história fantástica hoje. Eu conheço um pouco da história dele, hoje vamos conhecer muito mais e vale cada segundo da experiência desse homem. Neto, conta um pouquinho mais sobre você, da sua trajetória, saindo lá da medicina, abandonou a medicina, um médico de sucesso, eu sei disso, foi para a administração hospitalar para tentar ajudar os hospitais e de repente resolve empreender. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Maravilha, vamos lá. Prazer estar aqui com você, Adão, um cara que eu admiro muito. Vim aqui para hoje poder contribuir um pouco com quem está ouvindo a gente, né? E contar um pouco da minha história. Quem que é o Neto, né? O Neto é um cara que sempre foi nerd, gostou de estudar, marido da Mariane Matsuoka, que eu sou muito apaixonado. Tem um filho, Luiz Fernando, 18 anos. Tá prestando medicina, né? Eu falo, caramba, né? Onde foi que eu errei? Mas tá tudo bem. E na minha trajetória, sempre que quando eu me formei em medicina, eu não já formei endividado, que a minha família não tinha conseguido pagar a faculdade. Tinha nascido o Luiz Fernando, né? E aí eu tinha que me virar, tinha que trabalhar. Então não dava para continuar estudando, fazer residência, fazer nada disso. Então eu comecei a entrar dentro do hospital e trabalhar plantão acima de plantão. E lá nesse momento, você tem muitos momentos que você não tem muito o que fazer. O que que eu fazia? Em vez de descansar, eu ia no faturamento e falava, cara, como que o hospital ganha dinheiro? Bom, porque eu não vejo dinheiro circulando, como que é isso? Eu comecei a analisar os contratos que o hospital tinha com os convênios, comecei a analisar que cada contrato era de um jeito e tal. E aí eu comecei a estudar de maneira autodidata a parte de gestão hospitalar. Nesse meio tempo, eu comecei a ver que o hospital tinha gap e os médicos tinham gaps. Então, o médico muito técnico, mas não era aquele cara que sabia se posicionar, não sabia participar de uma reunião, não sabia resolver conflito e tal. Eu comecei a me desenvolver nesses gaps dos médicos. Quando eu comecei a desenvolver esses gaps, cara, eu percebi que o hospital tinha uns gaps muito grandes. E ao invés de eu ir lá e resolver, eu abri o CNPJ e resolvia com o CNPJ. Então eu comecei a fazer isso. Então daqui a pouco tinha outro gap, ao invés de eu absorver nesse CNPJ, eu abri outro CNPJ. Quando eu via, eu já estava com um monte de contrato dentro do hospital. E aí eu comecei a intraempreender. E aí quando você intraempreende, cara, você acaba desenvolvendo atitudes empreendedoras, que é um estilo de vida, uma forma de agir. Você olha problema diferente, você olha solução diferente, então tudo você enxerga de uma maneira diferente. E aí que eu comecei, né? Depois da medicina, eu comecei a participar de vários negócios com a intenção de aprender negócio na prática com o negócio dos outros. Então, entrava, falava pro meu amigo assim, tinha uma agência de marketing, né? Falava, ô, essa empresa vale quanto, tal, eu quero 1%, vou entrar na operação, nem sabia que existia equity nessa época. E aí comecei a aprender negócio na prática, tá? E aí um belo dia, a minha esposa, a Mariane, falou assim, olha, eu tinha acabado de se formar em arquiteto hospitalar, tinha poucos escritórios em São Paulo, ela já estava ganhando dinheiro como recém-formada, estava com a vida tranquila, e ela falou, cara, eu tenho um sonho e esse escritório tem um teto e o meu sonho passa desse teto, né? Eu queria construir uma empresa que pudesse ser comprada por alguém. Eu falei, tá, pega, né? Então onde que ela ouviu isso aí, né? Com o que que ela tá Que andando, né? legal, cara. E é legal porque a gente não construiu uma empresa para ser vendida. A gente construiu uma empresa onde os grandes players não estavam atuando. Então é uma empresa valiosa por si só. E aí, se um grande player quiser comprar a gente está resolvendo uma dor que ele não resolve. Então esse é o Neto, cara que foi médico e hoje vende presentes. Legal, vamos falar da Leblanc. Ô, Neto, você que veio da medicina, né? O que que a experiência médica de hospital lhe ensinou em relação à liderança, a tratar de pessoas? O que que você aprendeu? Ou lá não tem nada relacionado a lidar com pessoas? Cara, tem, né? Imagina ali, eu trabalhava normalmente, eu era emergencista, né? Então trabalhava em ambientes críticos. Então lidava com famílias desesperadas, com dono de hospital, lidava com convênio e lidava com família. Então eu tinha que equilibrar esse tripé. E aí que veio a liderança. A liderança, nesse momento, seria mais a forma de me comunicar com esses atores envolvidos dentro de um hospital. Então, o setor crítico chega alguém morrendo, alguém já que morreu, e a gente tem que lidar com tudo isso, né? E ainda saber o que fazer com o paciente.
Então, a liderança ali que mais me marcou foi como me comunicar com cada player, né. Então você vai Com se a comunicar com a família, família. com os técnicos. Sim. E aí eu comecei a perceber isso, eu comecei a ensinar os médicos isso. Eu não ensinar o médico recém-formado chegava lá para trabalhar comigo, e eu não tinha como ensinar medicina para ele, o cara ficou 6 anos na faculdade. Então o que que eu ensinava? Cara, olha, chegou uma emergência, você tem que se portar desse jeito, por mais que você não saiba o que que é, você tem que ver quem que é o decisor da família, você tem que olhar no olho, você tem que encostar. Então tudo coisas que eu demorei para aprender, e aí eu via que era um conhecimento implícito e eu tinha que explicitar. E só isso, Adão, começou a ter indicadores de qualidade, começou a ter menos reclamações, o pessoal gostava de ficar no hospital. Então, a liderança, eu acho que é a liderança que direciona, comunica e lá na frente inspira, né? Muito legal. Ô Neto, o que que existiu, o que que existe ali na emergência do hospital que você levou ali para o empreendedorismo? Cara, seguinte, em determinado momento da minha vida eu vi que a medicina não ia ser para sempre, né? Então, eu ia para o mundo de negócios, eventualmente ia para o mundo de negócios, e aí lá eu comecei a perceber o que que eu preciso de habilidade nos negócios que eu possa desenvolver aqui. Então, eu via que o hospital tinha muito problema, o convênio tinha muito problema. Eu não ficava limitado só ao meu setor, que era emergência, às vezes também pegava enfermaria, mas eu ia nos outros setores. Então, eu começava a resolver os problemas de uma maneira que ninguém estava vendo, ninguém nem estava preocupado. O pessoal falava, isso aqui não é problema meu, esse problema é do outro setor. Não, é problema seu, o hospital é uma coisa só. Então eu comecei a desenvolver essas habilidades que iriam me ajudar no empreendedorismo, tá? Então, tinha problema no hospital, os médicos geralmente saíam pela tangente, eu ia no problema. Às vezes eu ficava como espectador e às vezes eu estava envolvido. Então eu ia me desenvolvendo porque eu sabia que isso ia me fazer diferença lá fora. A como me portar, como me comunicar, como participar de uma reunião. Então tudo isso eu falei, cara, eu preciso pegar isso aqui, já que eu estou aqui, minhas horas estão aqui dentro, eu vou desenvolver as habilidades que vão me ajudar lá no empreendedorismo. E Neto, existe um conflito aí, né? Porque o médico, ele tem que primeiro fazer um diagnóstico antes de agir. No empreendedorismo, muitas vezes a gente precisa testar, e não funciona assim na medicina. Como é que foi essa mudança de chave para você? Olha, na medicina eu sempre fui um cara muito habilidoso e não tão técnico. E eu testava algumas coisas, testava a forma de você recepcionar uma emergência, a forma de você atuar dentro de uma sala de emergência, uma área crítica. Então sempre estava testando. Lógico que você não dá para testar medicamentos, que já tem o protocolo, mas testar postura, atitude, como você abordar melhor o paciente. Então, as consultas minhas eram muito eficientes, então eu chegava a atender 100 pacientes e todas as emergências eram minhas. Mas você aprende a olhar e ver o que, que cada situação pede. E aí você vai evoluindo e muitas vezes testando. Tá? Então, medicina tem o protocolo que você tem que seguir, não tem jeito, mas você pode testar formas de abordagem, formas de. Até fluxo dentro de hospital a gente testava para ver se ia ser mais rápido ou não, tudo isso, cara. Legal. Ô Neto, vamos falar da Leblanc. Como é que nasceu a Leblanc? Eu acho que você já deu um spoilerzinho antes, mas assim, cara, eu tomei a decisão totalmente diferente, nada a ver com a medicina, é um empreendedorismo assim muito na área de presentes, assim, eu acho maluco o que passa na tua cabeça. Como é que nasceu a Leblanc? Bom, A decisão dela? a decisão foi que a Mariane queria construir a empresa para ser vendida, eu fui o primeiro investidor, né? Então, eu falei assim, olha, eu banco a casa, você vai e a gente estuda o mercado, vê um problema relevante que ninguém está olhando, a gente monta uma empresa ali, quando a empresa estiver boa, a gente vai atrás de fundos, de investidores para captar investimento, para crescer a empresa, e aí quando a empresa conseguir me sustentar, eu saio e vamos embora. E aí a gente começou, a Mariane viajou para os Estados Unidos, viajou para a China para ver o que estava acontecendo lá fora, que pudesse ser usado aqui. E o mercado de brinde chamou atenção porque é um mercado totalmente analógico, sem tecnologia, fragmentado. Então, às vezes, você vai comprar com um cara de brinde, ele já está terceirizando aquilo, e aí tem a logística que não é dele também, ele só intermedia. Então, é um mercado muito fragmentado. A gente falou, cara, tá acontecendo um movimento lá nos Estados Unidos, vamos usar isso aqui no Brasil e usar o presente como uma maneira de um canal estratégico para as empresas de comunicação e relacionamento, para gerar ROI. Então aí a gente foi,
E o legal é que o presente surgiu, porque brinde é uma coisa, né? Então é commodity, compara com preço. Então a gente falou, pô, vamos pegar o presente em formato de Legal. kit, porque foge de comparação de preço. E nasceu que eu, quando a Mariana ia fazer um aniversário, alguma coisa, eu ia no shopping, passava a tarde no shopping, comprando caixa num lugar, camiseta num lugar, caneta no outro. Então eu ficava lá, eu chegava em casa, montava o kit e dava para ela. E isso tinha um valor emocional e não só um valor financeiro. E aí a gente falou, putz, por que que a gente não vende presente em formato de kit, né? Então hoje a gente resolve esse problema não para pessoa física, mas para empresas. Isso já engata a outra pergunta, né? Presente, cara, é algo emocional. Uhum. Como transformar algo emocional em operação, tecnologia, escala? Como é que você organizou isso? Cara, foi cocriando. Nada da nossa cabeça, tudo o cliente dizendo pra gente. Então a gente tinha uma ideia, tinha uma hipótese, vamos testar essas hipóteses e vamos conversar com o cliente. Quando a gente tinha a solução desses problemas que os clientes tinham, a gente colocava a solução na mão deles e via como ele usava. E aí perguntava, olha, isso aqui tá bom? Ah, não, precisava de um botão aqui, ou putz, podia ter isso aqui mais fácil. Então a gente ia co-criando com ele isso, tá? E aí a gente ia embarcando tecnologia. Então a empresa é uma empresa que resolve um problema de, desde você escolher um presente, pô, vou dar um presente pro Adão. O que que eu vou dar pro Adão? Um cara que deve ter quase tudo aí. Então não é valor, é uma coisa mais sentimental. Então o Adão gosta de cavalo, o Adão é um cara que pratica esporte. Então a gente vai mais para esse lado, tá? E aí a gente colocou IA para ajudar as empresas a saberem o que as pessoas fazem, o que as pessoas gostam e até a se comunicar com essas pessoas, porque a gente começou a vender os presentes para a empresa, mas a empresa entregava o presente sem uma cartinha. A gente ficava louco com aquilo, né? Tem que comunicar, tem que estar ali com a atenção da pessoa, tem que comunicar alguma coisa, agradecer, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Então a gente criou a tecnologia veio para isso, para facilitar isso, para escolher presente, para o que que eu vou escrever, para quem que eu vou dar, em qual momento, o que que isso vai gerar de resultado para a empresa. Então a gente embarcou a tecnologia tudo nisso. E, gente, o Neto me emocionou. A hora que ele chegou com um presente, já com uma característica da minha personalidade, da minha vida, algo exclusivo. Uma pena que eu não trouxe para essa sala, senão eu ia mostrar para vocês. É totalmente diferente. E já engata outra pergunta, Neto. Manda. Cara, como diferenciar um brinde, que as empresas dão muito brindes, de um presente corporativo? Porque existe o brinde corporativo, mas qual que é a diferença, até para o nosso público entender, qual que é a diferença de um presente corporativo e de um brinde corporativo? Cara, geralmente um brinde é um produto único, tá? Onde a pessoa, a empresa põe a logo, né? Então é um marketing promocional. O nosso, por exemplo, é um presente corporativo, mas não tem nada de promocional. Por exemplo, o presente que você ganhou, o que que tinha da Leblanc lá? Nada. Quase nada. O Tinha de mim, tinha que que tinha muito da de mim. Varios? Quase nada. Então tinha sobre o Adão. Então a Leblanc, a gente estimula as empresas a darem presente para as pessoas que estão por trás das empresas. Então não adianta você dar um presente, um copo com o logo da Varig para o seu cliente, ele vai guardar na gaveta, ele vai. Então ele ganha um monte disso. Então a ideia é ter a logo do cliente que você está presenteando com o nome dele. Esse ele não vai dar, esse ele não vai. É dele. É dele, entendeu? Então a gente viu que essa seria a diferença, tá? Esbarramos num problema porque o mercado não está acostumado com isso, ele quer ver o brinde como um custo e não como um investimento. E nós temos que, nosso desafio agora é educar o mercado, falando, cara, isso aqui dá ROI, isso aqui é como se fosse uma campanha de marketing, isso aqui é baseado em marketing ABM. Eu sei com quem eu estou falando, eu sei quem é a pessoa, o meu time de vendas, quando vai conversar com a pessoa, já capta algumas informações e eu já dou o presente de acordo com isso. Ô Neto, então você está me dizendo algo novo, que o presente corporativo é para gerar relacionamento, uma emoção ali em relação à pessoa, em relação à empresa, e isso pode trazer ROI. Sim, É isso? é isso. Cara, que legal. E o que que o empresário deveria pensar? Em que momento eu devo pensar em Leblanc? O momento final de ano é o momento que eu vou fazer um evento, é um momento que eu quero encantar um cliente para vender para ele. Cara, quais os momentos que você engata ali que faz sentido?
Olha, a gente tem até um conceito que chama Always on Gifting, que é justamente essa palavra que você usou, é momento. Então eu tenho as datas fixas, que é aniversário, tempo de casa, eu posso fazer presente para onboarding de colaborador. Então a empresa compra com a gente, entrou um colaborador, já tem um kit para ele, é um kit que ele vai usar no dia a dia, mas o presente comunica qual vai ser o passo a passo do onboard, o que que ele tem que fazer antes de ir para a empresa. Então ele já é uma etapa do onboard, onde você está ali com a pessoa na casa dele, ele foi surpreendido com um presente e você já comunica, já faz um processo do onboard ali. Então tem pessoas que usam presente para renovação de contrato, porque aí você, numa renovação de contrato, você pode contar a trajetória dessa pessoa ao longo do ano com você, os resultados que ela teve, Gostei e disso. ali você solicitar para ele, olha, se quiser agendar uma renovação de contrato, tá aqui o link para você agendar uma reunião. Então o presente ele vem para isso, sabe? Ô Neto, você sabe que a Vasta tem assim um onboard, mas eu nunca tinha pensado. A gente sempre dá algumas coisas, né? E faz muito sentido, tá vendo? Eu espero ser teu cliente. Até, olha, eu não sabia, onboard, uma renovação de contrato. Tem clientes que têm contrato de 1 milhão aqui, de 500 mil reais. E, cara, faz todo sentido o que você está dizendo para vários. Eu acredito que para você pode fazer sentido, hein? O que a Lembran aprendeu sobre comportamento Uhum, do empresário, do cliente, com o fato de enviar um presente? Tem muito a ver com o emocional, né, Neto? O que, uhum. que, que tem de aprendizado aí? O aprendizado maior é que as empresas não estão olhando isso como deveriam. Hoje a gente tem clientes que nem a B3, a Serasa, o Banco do Brasil. Pra você ter noção, o Banco do Brasil, todas as agências private do Banco do Brasil têm lá a Leblanc tanto tecnologia quanto os produtos para presentear os melhores clientes deles nos momentos de nascer o filho do cliente, então tem um kit maternidade. Então, tudo isso são empresas que já estão habituadas a fazer isso, mas a grande maioria não está. E não é porque você é um médio porte ou pequeno porte que não dá para fazer isso. Você tem clientes satisfeitos, você pode fazer questionário para melhorar o seu serviço, você pode fazer uma série de coisas, pedir indicação. Então, o grande desafio que a gente aprendeu é colocar isso na cabeça das pessoas. E para colocar isso na cabeça das pessoas, não basta só comunicar, tem que fazer. Então hoje eu fiz com você, você viu como é que é e talvez a gente faça uma relação comercial, tá? Ele me impactou, viu, gente? Veio assim muito diferente de tudo que eu já tive de experiência em receber um presente, contato com o empresário. Mas eu percebo, né, que a Leban se posiciona como uma empresa B2B, Gift as a Service, né, como serviço, e como o mercado não está preparado para isso, né? Tu tem alguma coisa de educação que você faz, de comunicação? Como é que você consegue chegar no mercado e mostrar a Leblon? Bom, basicamente hoje, por a gente ser uma startup, isso é uma coisa interessante, né? Uma startup, ela não sai fazendo tudo o que ela quer fazer, né? Então, às vezes eu vou conversar com o empresário, ele fala, qual que é o Instagram da Leblanc? Aí olha lá, não tem nada, né? Por quê? Porque é um canal que eu já testei, que eu já validei, e eu vou fazer em um determinado momento da vida, né? Então a gente sabe que o que tem que fazer e o que não tem que fazer. E um dos desafios, por a gente não ter um setor de marketing hoje, é só um inbound. Então o cliente vem até mim. Então, quando o cliente está preparado, beleza, eu só falo com ele, mostro. Agora, quando o cliente não está preparado, Adão, aí é um trabalho que a gente põe em tecnologia, tá? É um trabalho que a gente grava as reuniões, todos os insights gerados, a gente joga numa IA de gifting estratégico, ela dá, além do resumo da conversa, ela dá insights do que aquela pessoa pode fazer para ter resultado com os presentes, tá? Então a gente já usa isso para o cliente, né, saber e a gente também faz isso muito com os clientes, tá? Então, eu quero que uma empresa seja meu cliente, eu primeiro uso o gifting estratégico com ele para ele entender o que que é e ele acaba virando meu cliente. Então, esse é o maior canal de educação nosso hoje. Futuramente a gente vai estar montando um estúdio, nós vamos começar a gravar o que que a gente faz lá internamente, né, porque a gente faz um com o outro dentro da empresa também, e educar o mercado olha, isso aqui é um investimento. Quando você põe um investimento em marketing digital, você sabe quantos cliques você teve, quanto foi a sua É. conversão. Quando você manda um presente, você não consegue mensurar isso. E a Leblanc veio para mensurar isso. Então a gente monta a campanha e metrifica essa campanha e gera o resultado para as empresas. Cara, fantástico isso, cara. Então, assim,
Na realidade, eu posso dar um presente e fazer disso uma campanha e metrificar se isso está dando ROI ou não. Sim, E aí eu vou calibrando, vou mudando o presente, mudando o perfil de contato, a sensação emocional, até descobrir o que o meu perfil de cliente precisa. isso aí. E aí nós vamos entrar por exemplo, vou entrar agora numa parte de tecnologia onde você manja bastante. A Leblanc, como startup, escolheu ter uma estratégia de entrada no mercado com um software gratuito. Por quê? Porque eu já ganho a margem do presente, então eu posso subsidiar a tecnologia. E a tecnologia, ela é gratuita não para ter clientes, não é um canal de aquisição só, é um canal de aprendizado e evolução do produto. Então, quando você entra, faz uma campanha, eu já tenho esses dados estruturados em data lakes e eu vou aprendendo com essas campanhas. E aí, quando você quiser vir fazer uma campanha, por exemplo, de engajamento de time de venda, eu já tenho esse dado estruturado, eu já consigo predizer e prescrever para você lá na frente o que você deve fazer para ter um determinado resultado. Neto, então se a minha empresa quiser acessar essa ferramenta, começar a fazer um teste, olhar os modelos, cotar um preço, ela não tem nenhum custo. Então eu posso já testar a Leblanc na minha equipe comercial, na minha estratégia de onboard. Que é outra coisa que eu quero perguntar, se não mistura as perguntas. Tem muita coisa para te perguntar, cara. Eu tô gostando demais dessa oportunidade de conversar contigo. Mas, eu consigo testar a ferramenta da Leblanc, consigo ter um acesso ali, até para preparar a minha empresa sem custo nenhum, é Sem isso? custo nenhum, tá? É Leblanc, com K no final, corporativo.com.br, só se cadastrar lá, tem o domínio da empresa, e aí lá você consegue montar o seu catálogo, já estipular quais vão ser os seus kits, já definir comunicação, então o que vai ser escrito num kit de maternidade, num kit de onboard. Então a ideia é facilitar essa jornada, é ser um braço mesmo de gifting para as empresas. Você acredita, Adão, que eu converso com muitas grandes empresas que são o nosso perfil de cliente ideal. A única empresa que tem um setor de gifting é o BTG. Não acredito. Ninguém tem, só eles. Eles têm um As grandes setor de companhias gift, não têm. não tem. Então terceirizam isso para uma agência ou fazem de qualquer jeito, Hum. né? E aí a Leblanc veio para isso, para ser esse braço, para que o presente seja visto como um investimento em marketing, um investimento em comunicação e relacionamento. Ô Neto, acho que muitas perguntas aqui que eu ia fazer você já respondeu. Então, gift não é só uma ação, é uma estratégia. O que a Leblanc traz é um conceito de presente, não como ações pontuais, mas sim estratégia de negócio. Gostei muito disso, é muito diferente de tudo que eu vi. E outra coisa que eu tinha anotado aqui, cara, qual o departamento deve usar? Até todos eles, é RH, é vendas, é CX, né? Customer Success, relacionamento. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo que dá para usar? Olha, geralmente é o departamento de marketing, 80% dos nossos clientes são de marketing, tá? 20 a 15% é RH, tá? E compras é os outros 5%. Por que marketing, né? Porque é marketing que faz as campanhas, marketing faz as campanhas de branding, de posicionamento, então as empresas hoje usam muito para isso, tá? Brand e posicionamento. Só que encantamento e posicionamento, isso não é algo muito tangível, né? Então a gente foi atrás de coisas que vão gerar resultado para a empresa. Então, poxa, uma empresa vem atrás da gente querendo fazer uma determinada campanha e fala, olha, vamos pegar os seus melhores clientes, vamos mandar presente para eles, um presente totalmente contextualizado, que comunica direitinho, que fala sobre o cliente, que valoriza essa parceria, e lá você pede indicação. Então, pô, mandou 100 presentes, teve 400 indicações, agendei tantas reuniões e fechei tantos negócios. Quanto foi o ROI disso, né? Internamente, a gente fez um case nosso que tinha um cliente, a Premier Pet era cliente nosso há 4 anos, e a gente sempre tentava entrar dentro da empresa, não conseguia, né? Pedir indicação. A gente mandou um presente, a gente conseguiu uma indicação, e na primeira ação a gente fechou 5.000 kits. Então você imagina, um presente pode gerar uma indicação que traz um ROI desse, né? Então é bem estratégico Cara, mesmo, cara. já até uma coisa que eu estou preocupado aqui, Neto. Presente personalizado parece ser algo muito exclusivo. Eu sei que você pensa em escalar, você pensa em ser muito grande. E, cara, é possível escalar esse tipo de coisa? Você já tem um plano para isso? Sim, a gente tem um plano. Não precisa contar os É, detalhes, tá? operacional, a gente já tem um plano que é via franquia operacionais, né? Essa vai ser a nossa estratégia de expansão. Mas o negócio, para ser escalável para você, cara, a gente precisa de uma pessoa do teu time treinada
ela consegue subir a lista de endereços, cotar o frete tudo na plataforma, ela consegue acompanhar o status do pedido, tanto a produção quanto o envio. Então, para emitir uma etiqueta para o presente sair da Leblanc, tem que ser finalizado com uma foto. Essa foto vai para o cliente, olha, o teu presente está pronto para ir para o seu cliente, e tal. Ele olha aquilo, essa Aprova. foto entra dentro de uma base de dados. Para quê? Para que quando a gente expandir via franquia, a inteligência analisar e falar, olha, isso aqui tem um espaço em branco, ou isso aqui tem vidro, com vidro vai quebrar, e aí volta para a pessoa produzir. A ideia é simplificar ao máximo. Então, hoje, eu tenho, por exemplo, um cliente que nem a Mid Falcone, que comprou recentemente ali 100 kits com a gente e sem nenhum ponto de contato. Então, ele subiu lá 100 nomes diferentes, 100 pessoas diferentes, escolheu 3 tipos de presente diferentes, 3 tipos de linguagem diferente, 100 endereços diferentes e fez tudo pela plataforma sem nenhum ponto de contato com a gente. Então, isso escala para a gente internamente e também para as empresas que queiram fazer isso, e não de uma maneira em massa, mas uma coisa mais individualizada. Então, eu quero presentear meus colaboradores, cara, eu sei que um bebe, o outro não bebe, um gosta de chá, o outro gosta de café, então ele consegue fazer isso na plataforma. Neto, eu já entendi, cara, que tecnologia é diferencial ali para você, tá? Eu ia perguntar como se você, mas você já respondeu muita coisa, cara. Porque, olha, personalização, você tem a logística, você tem a produção, é extremamente complexa a operação e estou entendendo que você simplificou muito isso para o cliente e simplificou isso muito para a sua operação interna. Tanto a nível de qualidade, resultado, assim, olha, parabéns, estou impressionado com o que você tem feito. Mas agora uma pergunta, uma empresa pequena pode usar a Leblanc? De repente eu tenho 5 funcionários. Ela pode usar a Leblanc? Eu tenho a Varitus, no caso, ela tem mais de 5.000 clientes. Mas eu tenho um cliente que me paga R$ 50 por mês, eu tenho um cliente que me paga R$ 50.000 por mês. Aí eu tenho que fazer presentes diferentes, Sim. né? E eu consigo usar essa plataforma para ter presentes para pequenos clientes, grandes clientes. A minha empresa, sendo pequena, eu consigo acessar a Leblanc ou não? Tem, não, só atendo empresas grandes. Conta aí todo esse ecossistema de coisas, Bom, cara. no plano gratuito você consegue acessar, você consegue cadastrar a sua empresa, você consegue montar o seu catálogo, então você monta o seu catálogo de acordo com categorias de cliente, cliente A, B, C, masculino, feminino, e você dispara quando for necessário, né? Então, lógico que tem que ter um contexto, e aí a gente tem inteligência artificial para ajudar de acordo com o contexto, né? Para saber quando presentear e de que forma. Vou te dar um exemplo de uma agência que veio uma vez para comprar 15 presentes para os clientes deles. Ele não tinha ideia do que ele queria presentear, ele queria fazer uma coisa muito promocional e a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar um presente e fazer um questionário com esses clientes. E aí aplicou o questionário nesses 15 clientes, 10 estavam para dar churn. A Hum, nossa inteligência captou a resposta dos questionários e falou, cara, 10 estão para dar churn. Já manda um presente agora, com conteúdo, mostrando que você vai tomar uma atitude com eles, que você está ali, né, se preocupando com eles, já agendando uma reunião para salvar esse contrato, tá? A inteligência, quando analisou os clientes que estavam satisfeitos, que eram os 5, falou, não, esse aqui é só no final do ano. Esses aqui estão satisfeitos, no final do ano você manda o presente. Esse aqui tem que enviar agora, tem que comunicar agora, tem que estar presente agora. Então, Adão, a ideia pode ser grande, pequena, indiferente. Por exemplo, eu sei que você é um cara que pratica muito esporte. Eu te dei uma garrafa que eu vou estar presente contigo nas tuas pedaladas, nas tuas caminhadas, então eu vou estar presente com você. Então, a ideia é isso, é se mostrar presente e estar presente. cara, fantástico isso, viu, Neto? Neto, cara, indo um pouquinho mais longe, você pensa em ter franquias, em ter braços de vendas? Como é que tá? Você já tem montado o ecossistema? Como é que tá essa estrutura do Neto Empresário ou da Leblanc? Parte de ecossistema, muito tem se falado, mas é difícil aplicar É isso ali difícil. na prática, né? Então não é uma coisa muito simples. A gente, como é uma startup, ao invés de eu sair executando tudo, eu seleciono 4 coisas, 5 coisas que eu vou dar prioridade e 16 coisas que eu não vou dar prioridade. Isso acelera um pouco a execução e garante maiores focos, maiores resultados. Quando a gente escolhe o que vai fazer e a escolha é vamos fazer um ecossistema, que nessa rodada agora é isso, eu estou fazendo um ecossistema interno. O que que é o ecossistema interno?
Eu tenho o software que é gerador de demanda, ele é gratuito, então muita gente usando, gerando muita demanda. O meu ecossistema é o quê? Eu ter, de um lado, os fornecedores alinhados com um SLA, com contrato, com tudo para atender as demandas desse software, e eu ter do outro lado mão de obra qualificada para ou eu contratar para fazer o serviço para mim, ou ele fazer e ele vender dentro da plataforma da Leblanc. E aí tudo isso vai para a Leblanc, a equipe de montagem faz e entrega para o cliente. Então seria um ecossistema envolvendo essas pontas, tá? Então, hoje a gente está focado no braço que é a mão de obra, mas lá na frente vamos pegar os fornecedores, manter esse olhar. Porque é o seguinte, Adão, imagina, como que escala uma operação? Você tem que ter estoque, estoque é É, imobilizado, isso não escala. E a gente tendo essa rede de fornecedores, a gente consegue escalar com tranquilidade. sendo rápido. Neto, então já falamos um pouquinho de ecossistema e, cara, vamos falar sobre investidor um pouquinho. A Leblanc é uma empresa investida, você tem interesse de captar investimento, é importante para uma startup ter um investidor ou não? É o dinheiro? Cara, startup é um negócio tradicional, eu falo, por que não ter um investidor, tá? Um investidor que vai trazer o dinheiro, vai trazer o money, mas também vai trazer o smart. Então, a gente, como startup, eu tenho mapeado que eu vou fazer numa rodada, que é a próxima, eu já vou atrás de pessoas que tenham dinheiro e know-how para me ajudar nessas coisas que eu vou ter de desafio dessa rodada, tá? Então, e eu aconselho todo mundo a fazer isso, empresa tradicional, não, porque não ter uma pessoa ali do lado, ele não entra no contrato social, entendeu? Então, ele entra ali, faz o aporte e te ajuda mensalmente, a cada 15 meses, né? Eu tenho ali, por exemplo, 27 investidores no pool nosso, que investe na gente, no investidor anjo, que entraram na rodada, cara, eu aciono eles direto. Eu sei que tô ruim numa coisa, eu sei que o cara é bom, eu mando para ele um report informal, ele fala, Neto, isso aqui tá ruim. Eu falo, tá mesmo, marca uma hora aí na sua agenda e vamos usufruir desse conhecimento, E né? Então, desse pessoal, Neto, o que que é mais importante? O dinheiro? Porque o empresário sempre tem aquela ideia, o empresário tradicional, né? Ele tem a ideia, não, vou captar dinheiro. Mas o que que é mais importante? É o smart money ou é o money? olha, eu acho que é o Smart, tá? Mas tem um ponto antes do Smart que fez a diferença para a Leblanc. Quando eu fui captar investimento com o investidor, ao invés de eu ir só captar puramente, eu vi e me tornei investidor. Então, eu Uhum. comecei a investir em startups aqui e lá fora com o objetivo de entender a visão do investidor sobre o meu negócio. E aí eu passei a construir a empresa de uma maneira diferente. O empreendedor, ele conhece o problema, ele conhece a solução, ele conhece o mercado, ele cria soluções muito boas. Mas talvez essas soluções consomem um tempo, consomem um recurso e não faz a tua empresa valer mais perante o mercado. Então, trazendo essa visão do investidor, cara, eu comecei a criar coisas que vão fazer a minha empresa valer mais no mercado e não necessariamente vão me fazer faturar mais, mas eu vou ser uma empresa mais valiosa, tá? Então, vai atrás de dinheiro, vai atrás do smart, né, do conhecimento, mas também vai entender o que o investidor olha para o seu negócio, que você vai construir o seu negócio diferente. Cara, você comentou um negócio, né, faz muito sentido. Certa vez eu vi um empresário, não vou citar o nome, mas ele chegou para um determinado investidor e falou: Olha, eu quero você no meu grupo. Ele falou: Mas eu não quero pôr dinheiro no seu negócio. Ele falou: Não, mas eu quero te dar 10% da minha empresa para você estar no meu grupo. E aí eles se acertaram, deu certo. Cara, não faz sentido. Poxa, a Vax é uma empresa que vale o quê? 50 milhões hoje. 10%, cara, são 10 milhões. Faz sentido, por exemplo, claro, assim, Trazer alguém que vai ser core para você. exatamente. Faz sentido isso? Você faria isso ou faz isso com a Leblanc? A gente faz isso, tá? Cara, Só que a gente legal. aprendeu que não é 10%, Hum. tá? Que é um relacionamento. Então eu não posso queimar a largada de cara da 10% para um cara que às vezes não vai me ajudar na execução. Que ele vai me dar mais tarefas, mais trabalho, mas não vai me ajudar a construir o resultado, né? Então o que que a gente faz? A gente chama as pessoas para serem investidores, às vezes com 1%, e eu tenho um programa de vesting, ao longo de 4 anos ele vai vestindo 0,25% e no final ele tem 2%. Tá? Então Cara, hoje a minha legal. empresa vale 20, eu quero chegar a 200, eu vou dar essa oportunidade dele estar com a gente ali. Né? E geralmente eu trago pessoas que não só vão ajudar, mas também que vão se beneficiar das relações que a Leblanc está envolvida. Tá? Então, a gente trouxe um cara agora para ser conselheiro financeiro, a gente deu 1% para ele. E o legal é que eu falei para ele, a Leblanc é um laboratório. Então, cara,
as startups têm muita deficiência na parte financeira, vamos construir a solução da Leblanc e essa solução da Leblanc vai ser a solução para outras startups. Ele falou, putz, legal, eu tô dentro. Então, assim que a gente consegue trazer pessoas de alto gabarito, que nem a gente está montando um conselho agora, eu não posso nem falar o nome dos conselheiros, mas estão trazendo um que eu acho que eu nunca iria conseguir Nervoso. trazer na vida, mas Neto, cara, então teria programa para mais 2, 3 horas, porque olha, ainda temos que falar de liderança, temos que falar de gestão de negócio, tem uma série de coisas aqui que eu gostaria de trocar uma ideia com você, mas o tempo não permite, né? Até para os nossos, o pessoal, então eu convido você para estar de volta daqui a um opa. tempo. Cara, fantástico, tem muita coisa aqui que a gente precisaria conversar. Mas já indo para um final do programa, sempre eu faço 3 perguntas que são fundamentais, né. Qual foi a decisão mais difícil para você, na hora que você começou a empreender? Qual aquele negócio que falou: "Cara, isso é dolorido, mas eu vou seguir em frente"? Olha, existem várias decisões difíceis, mas no meu caso, a decisão mais difícil foi sair de tudo que eu tinha, de vários negócios, e focar única e exclusivamente na Leblanc. A maioria das pessoas fala assim: nossa, não dá para colocar todos os ovos numa mesma cesta, mas a gente procurou entender o que a gente está fazendo, fizemos os acordos com nós mesmos e valia a pena a gente investir o nosso tempo e recurso numa coisa só. Então, para você ter ideia, hoje eu vendi o apartamento, eu e minha esposa, e a gente mora dentro da empresa. Então, é all in. Eu brinco, ou vai dar certo ou vai dar muito certo. É. E tomar essa decisão de sair da medicina numa zona de conforto que eu estava bem estável financeiramente, para ir para uma startup que eu ganho dinheiro só para me bancar e o resto é todo reinvestido na empresa, cara, foi uma decisão bem complexa, mas a gente se cercou dos melhores para ajudar nessa decisão. Cara, fantástico isso, Neto. E qual o princípio, uma situação que você viveu, e qual princípio você decidiu não negociar, Neto, e isso te custou caro? Cara, tem um princípio que está custando caro para a gente como empresa, que é muitas vezes a agência vem terceirizada, ele faz a intermediação ali da ação de gift e eles pedem para a gente colocar margem. Cara, e a gente não faz isso, porque imagina, me faz uma proposta comercial com 10% aí acima do valor. Eu faço essa proposta pro cara e o cara olha lá e vem atrás de mim e descobre que é 10% mais barato. Então eu não faço isso e a gente acaba perdendo cliente. Então eu prefiro perder cliente do que ter esse problema, sabe? De, pô, eu não sou íntegro, sabe? E a Leblanc não, a gente tem os valores muito forte, a gente aplica muito isso, é uma empresa focada em cultura desde o dia zero e a gente não negocia com a agência. Então a gente deixa muito contrato na mesa, mas muito, muito, muito mesmo. É, isso é comum, né, no mundo ali das agências. E Neto, para encerrar, se uma pessoa que passou pela sua história, trabalhou com você, te encontrasse daqui 50 anos, imagina que você encontrou essa pessoa, o que você gostaria que uma pessoa dissesse para você? Cara, eu trabalhei com o Neto e tenho essa experiência. O que você gostaria que essa pessoa dissesse? Cara, é simples. Cara, você fez a diferença na minha vida. As conversas que a gente teve, o pouco contato que a gente teve, me fez pensar diferente, me fez agir diferente, e a minha vida deu uma mudada depois que você passou por mim. Então, eu gostaria disso, sabe? Toda a conversa que eu tenho com empresários, pô, muito superiores a gente, eu espero que a pessoa saia melhor dessa conversa, tá? Então, e eu gosto de plantar essa sementinha do por que não, por que não faz isso, tal, porque às vezes vai fazer sentido lá na frente e a gente quer estar ali, sabe, participando dessa maneira, sabe? Ser um diferencial na vida das pessoas em algum momento da vida. Legal. E isso aconteceu comigo, hein? O Neto me deu uns empurrõezinhos, né? Não foi um, foi alguns. E realmente fizeram a diferença, viu, Neto? Sou muito grato a você. Agora peço as suas considerações finais, cara. Nós estamos há quase uma hora batendo papo. Bom, a gente está falando com empresários aqui. Tocar empresa no Brasil é difícil para todo mundo, é difícil para o colaborador também. A ideia é, poxa, por que não? Por que não testar as coisas antes de sair fazendo? Por que não começar pequeno e ir crescendo aos poucos? Por que não trazer um investidor com um smart money para dentro do seu negócio? Por que não? Tá?
Então a ideia é, você que é empresário, que é empreendedor, que toca o piano sozinho, tragam pessoas, participem de ecossistemas, que nem o Adão tem aqui um ecossistema, para que isso possa agregar na sua vida pessoal e nos seus negócios. Obrigado, Neto. Obrigado a você que esteve aqui. Estamos encerrando mais um Forja de Líderes. Lembrando que o líder não nasce pronto. Nada está pronto. Tudo é construído. Vá lá de pequenos testes. Procure estar perto de ecossistema, como o Neto acabou de dar aí o seu testemunho, que ele está, eu estou. Estamos construindo um ecossistema aqui na VAR. Se aproxime, venha saber como funciona tudo isso. Agradeço a sua atenção, espero ter contribuído aí com o seu tempo, ter te dado alguma coisa de valor, que esse é o nosso objetivo, formar líderes de sucesso. Valeu, galera, e até mais.